quando a gente para pensar, né, na palavra sistêmico, ou dentro de um sistema, ou de um ecossistema, a primeira coisa que vem na mente da gente é o tempo, né? E aí surge uma palavra, ou uma pergunta, né? O que é o tempo? Perguntaram para o filósofo, que eu admiro bastante, Santo Agostinho, o que é o tempo? Aí ele disse: se ninguém me perguntar, eu sei explicar. Se alguém me pergunta, não sei mais. É complexo o tempo ou não? É complexo. Por quê? O tempo, da forma com que nós conhecemos, ele só existe aqui no mundo da matéria. Enquanto nós estamos vivos nesse corpo, tem um calendário e tem um relógio, no plano da matéria. Quando saímos do plano da matéria, não conta mais tempo, nem calendário e nem relógio. Então tudo aquilo que aconteceu há 500 anos, pelo nosso calendário, no mundo espiritual, aconteceu quando? Hoje. Não tem diferença. E hoje eu estava fazendo a sessão do Cláudio, filho da Dona Maria, e me veio assim uma pergunta, né, do tempo. O Cláudio e a Dona Maria e o Alessandro foram os meus pacientes em 2005. Falei, puxa vida, eu tinha cabelo preto. Eu tinha cabelo preto, Dona Maria? Sempre foi cabelo branco? Tinha? Parece que foi ontem, não vi passar. E quando a gente começa a refletir sobre o tempo, aqui no mundo da matéria, nos é deliberado uma existência por um tempo determinado. Nós vamos viver aqui, seu Celso, por um tempo determinado. Quem determina isso não somos nós. Nós podemos abreviar o tempo, morrendo mais cedo, com má alimentação, com mau comportamento, com vícios, com imprudência. E se nós abreviarmos o tempo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar devendo algo para o planeta Terra. Nós viemos com um tempo determinado e com uma missão designada. Vou ficar em pé porque esse assunto é sério. O tempo é determinado. Mas por conta do livre-arbítrio, se nós viemos aqui para durar 100 anos, pelo nosso livre-arbítrio podemos durar 70, 60, 50. E dentro desse período pensado pelas hierarquias de luz, nós fomos enviados aqui para por uma necessidade do planeta. Uma necessidade das pessoas. E nós podemos incorrer em duas grandes falhas. O primeiro é não entender o processo da designação. A palavra designação significa que eu não sou obrigado. E nós, seres humanos, não somos obrigados, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas, sabendo o Criador, que nós temos o livre-arbítrio, Ele nos envia sinais. Sinais. Um dia desse, a minha romanceira ali, caiu as folhas. O meu pé de figo começou a cair todas as folhas. E eu olhei para eles e pensei, tá chegando o inverno. Eles dão sinais. Essa semana nós fomos podar o pé de figo, pedi para o seu Júlio podar. Ele disse, doutor, tá saindo já os brotinhos. E eu falei para ele, tá acabando o inverno. São os sinais. E nas nossas vidas? Percebemos os sinais ou não? A resposta é raramente.
Raramente, né? E por que nós não observamos os sinais? Porque nós nos distanciamos da natureza. O maior professor do ser humano chama-se natureza. E a vida urbana nos traz alguns prazeres. As conquistas, a carreira, a profissão, o dinheiro. Mas, por outro lado, se nós não tivermos uma observância para a alma, nós matamos a alma dentro de nós e corremos a vida inteira atrás de uma ilusão, chamada matéria. A matéria é efêmera. A conquista dos bens é efêmero. Quando nós morrer, e todos nós vamos morrer, isso é até legal, né? Talvez os bens que nós vamos deixar sirva para conflito dos nossos filhos e netos. E normalmente os conflitos ocorrem quando as pessoas, vamos falar, os pais, constroem um império ou deixam algum tipo de imóvel, algum bem sem nenhuma raiz espiritual, só na matéria. Conquistei na raça, com muito sofrimento. Outros conquistam dando golpe nos outros, comprando e não pagando, enganando. O que vai ficar para os descendentes? Uma maldição. Não é herança. A herança verdadeira tem que ter uma base espiritual. Eu construo algo de bom, eu tenho muitos imóveis, eu tenho muitos bens, mas a base deles é a espiritualidade. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é algo humanístico, não é religião. Religião você tem a sua, você vai lá e participa dos cultos e dos rituais, está certo. Espiritualidade é pessoal. É você descobrir quem você é. É você ter um encontro com a sua essência. E dentro desse encontro descobrir qual é a engrenagem básica da sua existência. E a engrenagem básica da nossa existência está num fator chamado contribuição. Eu e todos vocês que estão aqui, quem está online conosco também está nessa mesma vibe. A contribuição significa que a minha existência faz diferença para o outro. Eu contribuo de alguma forma para o outro ser melhor, para o outro melhorar de vida, para o outro melhorar como pessoa, como ser humano. E quando nós não temos essa compreensão da contribuição, sabe o que nós nos tornamos? Como um caramujo. Nós se tornamos duro. Bate no caramujo, tem uma lesma lá dentro, mas a gente bate assim, ela nem coloca a cabecinha para fora, para dizer que ela está lá. E eu faço uma pergunta para vocês antes dessas constelações aqui. Você entende o porquê você está aqui? Você entendeu? Qual é o seu processo? Por que você está passando por esse plano aqui na Terra? E algumas pessoas ainda dizem assim, bom, eu não devo nada para ninguém. Eu sou honesto. Como se não dever nada e ser honesto é mérito. Isso não é mérito, isso é obrigação. O que é mérito? Eu entendi o meu chamado e eu contribuo de alguma forma para que as pessoas melhorem de vida. Isso é mérito. Por falar em mérito, tem duas frases ou duas palavras, né, que engana bastante a gente. Algumas pessoas falam, ai meu Deus, eu não tenho sorte. Minha vida é um azar, eu sou azarado. Então nós poderíamos trocar essas duas palavras por outras duas que talvez seriam mais convincentes.
Não existe sorte. Existe merecimento. Não existe azar. Existe não merecimento. Se você não tiver merecimento... Doutor, mas o que é esse negócio de merecimento? Imagina assim que você tem uma conta no banco. Aí você pega o cartão, vai lá no caixa, coloca o cartão, digita a senha, tem saldo. Merecimento. Se coloca o cartão lá, digita a senha, está devendo, está no vermelho. Não tem merecimento. O merecimento, ou o não merecimento, é uma moeda universal. E essa moeda, ela vem sendo construída pelos nossos ancestrais. E nós podemos nascer numa família rica em merecimento. Ou podemos nascer numa família sem nenhum merecimento. Daí talvez você pense, mas esse tal de Deus, como que ele pôde me mandar numa família sem merecimento? E daí eu diria assim, pois esse tal de Deus não tem nada a ver com isso. Os laços kármicos determinaram que você nascesse na família que você nasceu, com mérito e com débito. E para encerrar a minha fala, sabe o que nós vamos fazer aqui? A gente fala, vim aqui para melhorar, para contribuir. Sim, tudo isso é verdade, mas o básico da nossa existência aqui é transmutar karmas. Ô Manu, tudo bem? Não tinha visto vocês três. Vocês são biônicas? Chegaram agora. Olha aqui, transmutar karmas. A palavra karma, ela não é muito assim compreendida na América Latina. Ela é uma palavra, ela é do sânscrito, mas é mais usual no Oriente Médio, na Ásia, no Japão, na China. Karma é acúmulo de débito. Então nós viemos aqui para resgatar. A palavra não seria nem resgatar. O correto seria transmutar os karmas. E o que é transmutar? Imagine que essa caneta aqui é o karma. Nhaca, não vale nada, de plástico. Transmutar, eu tomo consciência de tudo que eu fiz de errado, que eu cheguei nessa existência aqui com uma caneta Bic. Eu tenho que pegar isso aqui e transformar ela em ouro. Isso significa transmutação. E como que eu transformo ela em ouro? O dia em que eu entender que ela é de plástico, não serve para nada. Assim são os problemas que nós carregamos. O dia que nós encontrarmos o nosso karma, o nosso peso, aquele peso que a gente carrega, e falar, mas espera aí, então eu vou transmutar ele. Transformar o metal bruto em ouro. Aí as coisas fluem.